Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal Mercado da Bola, São Paulo de jogo em atacante e meia e também jogador possivelmente se despedindo do tricolor, isso e muito mais. Bora pro vídeo. Paulo com uma segunda-feira de folga aqui no CT, só os jogadores que estão em tratamento médico estiveram realizando atividades no Refis. Aliás, alguns deles devem voltar na próxima partida no Campeonato Paulista, marcada para domingo no Brinco de Ouro da Princesa, às 18 horas contra o Guarani. E não é que faltando 3 rodadas para o final da fase classificatória, o São Paulo começa a ficar numa situação desconfortável na tabela. Isso porque nos 3 últimos jogos somou 1 ponto apenas no empate contra o Red Bull Bragantino, sábado passado no Morumbi em 2-2. Resultado: com a vitória surpreendente do Novo Horizontino contra o Santos, o time de Novo Horizonte agora é líder do grupo. A equipe tem 15 pontos contra 14 do São Paulo. E o São Paulo pode cair para a 3ª colocação se hoje à noite o São Bernardo vencer o Santo André no fechamento desta rodada. É claro que o São Paulo tem 1 ponto positivo a seu favor. Um jogo a menos contra a Inter de Limeira será realizado no dia 28 deste mês, na cidade de Brasília. Esse jogo a menos pode devolver ao São Paulo, por pontos ganhos, a liderança da competição. Mas o grupo está bem equilibrado e não dá para garantir neste momento que o São Paulo vai se classificar diante das boas campanhas de Novo Horizontino e São Bernardo. O técnico Thiago Carpini, apesar da quebra do tabu contra o Corinthians e da conquista da Supercopa, já está recebendo algumas críticas, grande maioria em redes sociais. E ele disse, após o jogo contra o Red Bull, que não se preocupa com esse tipo de crítica da torcida. Vamos acompanhar. Não, de maneira muito tranquila, né? Se a gente for ouvir tudo que a gente escuta e lê em relação às opiniões alheias e contrárias, eu acho que por mais que eu não concorde, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a opinião de vocês, a opinião do torcedor. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho as minhas convicções, então eu respeito. São maneiras diferentes de enxergar a situação, mas uma coisa que o torcedor, e vocês infelizmente pós-pandemia não tem mais, é o dia a dia. E é o que me sustenta, né? Para domingo em Campinas, Carpini está otimista em relação a 3 jogadores que devem voltar: Lucas Moura, Wellington Rato e Igor Vinícius. Os 3 estão fazendo tratamento médico intensivo, já participam de atividades no gramado desde a semana passada e a tendência é que estejam à disposição. Já Arboleda expulso e Diego Costa com o 3º cartão amarelo ficam de fora. Por isso a dupla de zaga deverá ser formada por Alan Franco e por Ferrarese. Entrevista recente que é São Paulino fanático. A frase é a seguinte, abre aspas: sempre fui São Paulino. Meu pai, que morreu quando eu tinha 3 anos, também era. Quando fui chamado para jogar no profissional pela primeira vez, minha mãe e eu choramos. Eu ia realizar meu sonho e do meu pai de jogar pelo São Paulo. O Oscar também contou que recentemente, num período de férias, o seu filho foi ao estádio do Morumbi para torcer pelo São Paulo. E ele gostaria muito de ir, mas ficou com medo da reação do torcedor. Tudo porque em 2009, quando ainda era atleta do São Paulo, ele decidiu recorrer à justiça para sair pela porta dos fundos. Sob a alegação de que o São Paulo lhe devia uma série de coisas, o Oscar conseguiu a rescisão na justiça, ou uma liminar na justiça, acabou se mudando para o Inter. Depois, a justiça determinou que o Inter pagasse uma grana ao São Paulo, mas essa situação nunca foi bem resolvida com o torcedor tricolor. Até por isso, queria saber a sua opinião, São Paulino. Oscar de volta ao Morumbi seria uma boa aquisição? Os dirigentes do São Paulo gostam do Oscar, entendem que será uma disputa bem grande, um verdadeiro leilão com vários outros clubes brasileiros pretendendo contratá-lo, mas se houver uma boa avaliação do torcedor para com o nome do Oscar, aí sim os dirigentes do São Paulo podem pensar em contratá-lo. O tricolor, que vem de 3 jogos sem vitória, derrotas para a Ponte, para o Santos e empate contra o Red Bull Bragantino, está em busca de contratações. O Oscar seria, obviamente, só para 2025, até porque na China ele fatura 10 milhões de reais por mês. Tá bom para você? Quero falar agora sobre o... Bom, lua de mel costuma durar uma semana, né? Alguém teve lua de mel maior que uma semana? Só o Massa. Massa, eterno, não, né? né? A minha é Massa eterna. teve, Eu amo a Renata e a gente sempre se vê. Então, mas na figura de linguagem, né? No que é a lua de mel, né? Conhecidamente, depois do casamento, costuma durar uma semana. E é isso. São Paulo teve a lua de mel com o Carpini durante o jogo de Itaquera e o jogo de BH, Corinthians e Palmeiras. Agora, depois da 9ª partida, a gente já começa a enxergar, porque o que a gente falava aqui quando o São Paulo resolveu tomar essa decisão? Escolher o Carpini
para substituir o técnico que estava indo à seleção brasileira e conquistou um título inédito pelo São Paulo. Essa decisão implica uma série de questões. Primeiro, o Carpini passa a ser analisado no dia a dia num time grande, coisa que nunca aconteceu na carreira dele. Nós observávamos o Carpini, nós aqui, o Raí Monteiro, nosso editor, na Série B, e nada do que ele tenha feito na Série B, de fato, se aplica ao momento atual que ele vive. Mas algumas características de treinador que ele tem como pessoa estão ali presentes. E agora, depois de 9 jogos, a gente entende um pouco como funciona o Carpini, treinador do dia a dia. Se não nos treinos, nas partidas. 9 partidas, para mim, é um retrato razoável. E acho que ele, primeiro, a gente falava aos poucos o que vinha acontecendo. Aquele time do Dorival, do estilo tico-tico no fubá, que o Tironi não gosta, não existia mais. Ele teve alguns momentos de tico-tico no fubá, justamente no jogo mais difícil contra o Palmeiras em Belo Horizonte. Uma série de questões. Primeiro porque grande parte dos jogadores da época do Dorival estava presente, como o Rafinha, que é um, digamos, dos pilares do tico-tico no fubá, do estilo curto, jogo de construção. O Rafinha se machucou, certo? Assim como outros 6 jogadores. E aos poucos o tico-tico no fubá foi sendo dilacerado por um jogo mais vertical, um jogo com mais imposição física, com uma pressão e tudo mais. Agora vai fazer esse jogo contra o Bragantino. O time B do Bragantino. Pior. Repare como é que é o time B do Bragantino fisicamente falando. Você vai apanhar, meu velho. Não tem como. Aliás, o Bragantino B tem um camisa 10, um Lincoln, que tem umas trancinhas no cabelo canhoto. Rapaz, que jogador de bola. Ele é que tá no Bragantino, mas olha, esse moleque aí, se nada acontecer diferente na carreira dele, é um cara que alia força, técnica, inteligência. Ele faz a jogada do 2-2, quando o jogo tinha acabado. Muito bom jogador. Mas nesse estilo, e aí o gol do Caleri, o 2-1, o São Paulo foi perdendo uma característica sem ganhar outra ainda. Até porque está muito mutilado, né? Como o Carpini falou, 7 desfalques sábado. Essa jogada do Lincoln em cima do Bobadilla, no sábado, com outra vez o lateral direito improvisado, o Bobadilla, que tomou um passeio o tempo todo. Então, assim, o Carpini não tinha muitas opções. De fato, ele não tinha muitas opções para esse jogo. Agora, tudo aí começa esse desgaste, digamos assim, precoce, com uma estratégia muito errada em Campinas, né? Em que ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele tinha sido campeão da Supercopa e o time reserva dele tinha ensacado o Água Santa, que não ganhou mais. Aliás, que não perdeu mais. Depois disso, aliás, está em segundo lugar e vai jogar contra o Palmeiras do Massa, lá na frente. Ganhar de 3-0 do Água Santa com os reservas pode ser trivial, mas não foi. Foi ótima a exibição, inclusive de um novo sistema de 3 jogadores no meio de campo. Pois bem, contra a Ponte Preta, sem torcida do São Paulo, no calorão, gramado alto de Campinas, em vez de repetir aquele time e estender um pouco a folga dos titulares física, ele coloca todos os titulares. E aí começou a ruir o castelo. Ele perde o jogo, primeiro, perde jogadores em série, e isso continua acontecendo sucessivamente no jogo contra o Santos e no jogo contra o Bragantino. Agora tem uma pausa. Mas a pausa já coloca algumas questões. Ele falou nessa mesma entrevista que agora, com a volta dos jogadores, pode voltar a lua de mel, o jeito que ele gosta de jogar, etc. Só que praticamente, quando você olha esse campeonato, o São Paulo dificilmente vai ser o primeiro colocado do seu grupo, na prática. O Novo Horizontino, que ultrapassou o São Paulo, ele, primeiro, ganhou do Santos na Vila, ganhou do Corinthians na Arena, empatou com o Palmeiras em casa, jogando melhor que o Palmeiras. Esse é o time que está à frente do São Paulo. E que vai jogar 2 partidas em casa, a última contra a Portuguesa em casa. Então, o Novo Horizontino, o São Paulo só faz uma partida em casa, sabe contra quem? O Assini sabe, contra o Palmeiras. Se o São Paulo se classificar nesse campeonato, provavelmente vai ter que jogar em Novo Horizonte o mata-mata. Isso já tem que estar na cabeça do Carpini, viu, Carpini? E daí, aí é uma outra conversa. Jogar contra o Novo Horizontino lá. Mas o que preocupa não é exatamente o Campeonato Paulista Novo Horizontino, é se o Carpini conseguirá colocar as ideias dele nesse novo clube com oscilações que são normais para o início de trabalho. Agora, desvincular o número de lesionados ao trabalho dele chega a ser infantil.
o número de lesionados musculares deve-se ao trabalho dele, ao trabalho físico, à estratégia de repetição da equipe precoce no jogo contra a Ponte Preta e, sobretudo, a questão das alterações. Isso, para mim, é uma coisa muito nova no futebol, cara. No futebol atual. É o fato dele nunca fazer as 5 substituições. Isso me chama muito a atenção e, inevitavelmente, desgasta os jogadores, né? O Tricolor está tentando a contratação em definitivo do atacante André Silva, 26 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Vitória de Guimarães. Informação que foi trazida no início da tarde pelo São Paulino Fernando Meirelles e confirmada por mim junto a uma pessoa da alta cúpula São Paulina. Esse jogador que surgiu na base do Atlético Diadema, passou pela base do Shakhtar, esteve no sub-20 do Internacional, até que em 2017 se muda para Portugal. Por lá jogou no Rio Ave, no Arouca e se mudou para o Vitória em 2022. Temporada atual pelo time do Vitória de Guimarães é bem legal, são 13 gols marcados em 27 jogos. O que eu posso contar para vocês é que o São Paulo pretende comprar o André em definitivo. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, é de 2,5 milhões de euros. Atleta que fez 4 gols nos últimos 4 jogos, chegaria sem muita badalação para ser o reserva imediato do Caleri. O Tricolor tem até o dia 7 de março para fazer essa aquisição. Confesso que vi muito pouco sobre esse atleta, consultei um amigo meu que conhece muito de futebol português, disse que se o investimento não for muito alto, trata-se de uma operação interessante, especialmente para alguém que deve ser reserva. Quero falar agora... Entre o Criciúma e o São Paulo já estaria tudo acertado, e aí o Luan agora só tem que dar a palavra final para ser emprestado lá para o Criciúma. Ele tem contrato com o São Paulo até 2026, né? Renovou recentemente, não vai ser utilizado pelo Carpini nessa temporada, então o São Paulo pode estar emprestando ele para o Criciúma, que vai jogar a Série A do Brasileirão. E como diz o filósofo Zé do Gole, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? É melhor o Luan se ajeitar. Zé do Gole, né? Essa é a sua citação? Ele falou que Guimarães Rosa. Mas foi o que me ocorreu. Drummond. Foi o que me ocorreu no momento, Michele, assim, mais com o tema, não é? Porque o nível estava muito elevado, eu falei, vou. O Zé do Gole, que aí, gente, você conhece o Zé do Gole, que lá é resenha pura. Foi esse que você me chamou quarta-feira? É, quarta-feira, vamos lá no Zé do Gole. Eu, Grande, Silvestre, vamos toda a rapaziada dar uma passada no Zé do Gole. E aí o Luan, veja só, com muito potencial, com todo respeito, vai parar no Criciúma. Então, que sirva de exemplo aí, alguma coisa que a gente não sabe. O Luan é aquele da placa? Luan! Ou seja, o pessoal que vem aqui no banco, senta no mesa, arruma emprego. Eu vou falar uma coisa. Quem não vem receber placa aqui... Mesa Redonda é um programa muito pé quente. Eu não sei o que acontece, entendeu? Então, Mesa Redonda é aquela coisa, tradição, é aquele programa forte, tem uma energia maravilhosa. Aqui, treinador desempregado vem, senta no domingo, na quarta tá empregado, no máximo quarta-feira. E não foi 1, não foi 2, não foi 3, foi 4, foi 5, mais de 10. É verdade, pior que é verdade. E com os jogadores que passam por aqui é a mesma coisa. E com os jogadores que não vêm, que falam que vem, promete, desiste. Em cima da hora. Em cima da hora, que fica dando aquele cambal na nossa equipe. Vai. Talvez agora o Luan queira bater um papo com a gente aí na saída dele. Agora deixa ele lá pro Criciúma, que ele dá entrevista lá em Criciúma. Tá bem, o Zé do Gole tem razão. E o Thiago Carpini. Você tá falando aí do Luan, né? O Luan que quando subiu, uma grata surpresa, foi muito bem e fez o gol que ajudou o título paulista aí, que o São Paulo saiu numa fila grande. Chegou o Rogério Ceni no mesmo dia que se machuca e nunca mais volta a ser o mesmo. A gente fala desde 2021, né? Meados de 2021. Né? Tem a campanha do Crespo, o Crespo é campeão, o Crespo é demitido, chega o Rogério. O Luan não consegue mais jogar com o Rogério, com o Dorival e agora com o Carpini. Deve ser emprestado pro Criciúma, lá onde joga o Éder. Isso mesmo, que foi atacante do São Paulo, meu Deus. E, pois bem, vamos ver, né? Torcer para que ele consiga dar um rumo aí melhor na sua carreira e possa voltar melhor ao São Paulo Futebol Clube no ano que vem. Seria por empréstimo junto ao Criciúma, que jogará a Série A do Campeonato Brasileiro. Detalhes, logo deve ser anunciado como novo reforço do Criciúma. Falando de nomes, né? Di Maria, foi comentado pelo Júlio Casares, falou que é uma negociação difícil e a priori o São Paulo não tem interesse, mas futebol tudo pode mudar. Deixou em aberto, entendeu? Jogou também, deu uma de político. Nada mais correto também, né? Mas, bom, primeiro tem que se livrar do Rames, né? Ainda falando de reforços aí colocados, o Oscar, meia que saiu em litígio com o São Paulo, quem lembra, o cara meteu o pé e foi jogar no Inter. Grande São Paulino esse, né? Para não falar o contrário. Acho muito difícil a chegada do Oscar, até porque o Flamengo já demonstrou interesse, tentou contratar o jogador em outras ocasiões. O cara ganha 10 milhões por mês, é piada, né?
Então, o cara aqui no Brasil que chegará para ganhar muito menos. Mas também jogou para a torcida e tal. Seria um bom reforço, acho eu. Se você comparar o Rames Rodrigues e companhia, acho que o cara ainda tem ganhar para gastar. Não é o mesmo Oscar de mais de 10 anos atrás, mas seria um bom reforço. Agora, São Paulo tem bala na agulha para isso? O Oscar, como é que tá jogando o Oscar? O Oscar ficou anos na China, né? Então assim, cara, qual o nível de competitividade dele? Tudo tem que ser visto e revisto, mas eu não tenho dúvidas aí que Flamengo, Corinthians e outras grandes equipes, o Atlético Mineiro do futebol brasileiro, vão tentar trazer o jogador, e a gente tem muito mais bala na agulha do que o São Paulo. Se ele se diz tão São Paulino assim, teria que aceitar uma proposta menor do que dos rivais. Veremos, né? Acho muito, muito, muito improvável. E, por fim, falar desse atacante que joga em Portugal, não conheço, para ser sincero. Os números são bons nessa temporada. E, bom, para ser reserva do Caleri, eu acho que, bom, se tiver características semelhantes, é um jogador jovem. Quem não arrisca não petisca, né, meus amigos? Então, precisa, é necessário, é urgente. O cara joga todos os jogos, o cara tá morto no final de cada jogo e vai estourar em algum momento, né? E o Carpini falou, o sonho dele é ter toda a equipe presente. Vai ser um sonho, meu amigo, porque a gente está há 4 temporadas no mínimo falando que o São Paulo tem sempre jogador machucado, é impressionante. E são 6. E outra, observação, desde que o Ayrton Rato se machucou, o São Paulo não vence. É rato dependência. Então assim, o Rato deve voltar, o Igor Vinícius deve voltar, e veremos se o Lucas também poderá voltar. Jogo contra o Guarani, jogo enroladinho lá no Bico de Ouro da Princesa. Depois você tem o jogo que tá faltando, o São Paulo precisa vencer, porque o São Bernardo e Novo Horizontino venceram. Hoje o São Paulo é o terceiro colocado com um ponto a menos, apesar de um jogo a menos. E vai ser complicado até o fim. E lembrando, o jogo que o São Paulo tem em casa é contra o Palmeiras. Vai vir também como, né? No ódio, depois da final da Supercopa do Brasil. Então, assim, é um momento delicado do São Paulo no Campeonato Paulista. E o Carpini vai ter que superar isso aí. A primeira grande, talvez, pressão do treinador. E a gente tá falando de Campeonato Paulista. E depois só vem pedreira, né? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E apesar da entrevistada do Casares falar que vai apoiar e tudo mais, a gente conhece o dirigente, né? Se vê que a coisa tá ruim, tchau e benção, vem o próximo. Agora, quem? Eu sempre pergunto, quem? Porque o mercado tá muito ruim de treinador. Então é isso, gente. São Paulo com bastante novidade, até voltando hoje aos treinos, mas principalmente o mercado da bola fazia um tempo que São Paulo não tinha. O mercado fecha dia 7 de março, aqui no Brasil, depois volta no meio do ano, então o São Paulo ainda tem uma janela boa para tentar trazer esses jogadores. Falou que em tese o São Paulo não tem interesse, o Casares em entrevista à Folha de São Paulo, no momento, busca no momento jogadores para contratação, mas assim, a gente conhece, né? Se tiver oportunidade de mercado, São Paulo vai buscar o jogador, né? Aquela oportunidade que a gente diz, bom e barato, né? Então é isso, o São Paulo aí, como eu sempre digo, não está em campo, mas fora de campo, como sempre, bastante notícias e novidades de bastidores. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Aí pessoal, tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? No gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!